Eu sou Amanda Battistini, coordenadora da área de doenças imunomediadas do Instituto Espaço de Vida. Hoje eu tô aqui com vocês para falar um pouquinho sobre dermatite atópica. Quem tá comigo é a Giovana, paciente. Prazer, Gi. Prazer, Amanda, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a experiência que foi ser diagnosticada, como foi no começo, como lidou, e ouvir um pouquinho a história dela, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente somos todos acolhidos, né? Tanto por outros pacientes como por nós da Fundação. Ninguém tá sozinho nessa. Então, Gi, se você pudesse apresentar um pouquinho. Obrigada, Amanda. Bom, eu fui diagnosticada aos 7 anos, hoje eu tenho 23. Então, pra mim, na época, eu também não entendia nada, porque eu era nova e meus pais também nunca tinham ouvido falar, né, da dermatite atópica. E então, eu fui crescendo e entendendo o que era, porque, como a gente sabe, né, cada dia é um dia. Então, quando eu era criança, era mais ainda. Então, eu fui receber o diagnóstico pra mim, quando eu era criança era normal. Eu não tive um baque, assim, porque eu fui me acostumando, na verdade. Que a gente não entende no começo, né? Exato, a gente não consegue entender nada, porque um dia você tá bem, o outro você tá mal. Então, eu fui compreendendo com o tempo o que era. E aí, depois, eu tive um diagnóstico de psoríase. Eu tive um diagnóstico errado. Eu fiz biópsia e tudo, e deu como psoríase. Mas, no final, eu tinha dermatite atópica mesmo. Então, hoje, aos 23 anos, eu fui diagnosticada com dermatite atópica. Teve um espaço de tempo que eu fiz o tratamento como psoríase, mas hoje eu faço como dermatite atópica mesmo. O que é difícil, né? Porque você já não entendia na época e ainda teve que mudar o que você entendia. Exatamente, a minha cabeça ficou, não só a minha, como a dos meus pais também. Lógico. Ficou super confusa. A gente não sabia aquela história, né? Se ficava feliz ou triste. Porque, querendo ou não, a psoríase é uma doença mais conhecida. Tem um protocolo maior, tem mais tratamentos. Então, foi uma luz no fim do túnel. Mas não deu certo, porque não era psoríase. Então, foi confuso aí nessa etapa, mas agora a gente tá se ajeitando. O bom é a gente pensar que hoje em dia mudou muito, né? Nesses últimos anos, evoluiu muito os tratamentos de dermatite. Coisa. Então, é agradecer que pelo menos agora tem lá a salvação, tem coisas para ajudarem. Exato. Mas como que foi para você nos primeiros anos? Vamos pensar assim. Quando você era pequena, você não tinha muita ideia, ainda estava tentando entender, mas quando você teve oficialmente o de dermatite, você já era um pouco mais velha. Já. E aí, como que foi? A primeira... Tão difícil quanto? A primeira coisa que eu pensei foi... É isso, tipo, não tem pra onde fugir, não tem cura, então, bola pra frente. Tipo, pensar que eu vou viver assim o resto da minha vida. Então, eu tenho que achar maneiras de ter uma vida o mais normal possível. Então, pra mim, foi esse tempo de... Tudo bem, ok, tenho dermatite, dá um pânico, mas vamos lá, a gente tem que pensar numa maneira de viver normal, senão você não vive. Lógico. Simples, é simples assim. Até porque a gente tem que pensar que... Eu gosto muito de pensar que, na verdade, quando alguém tem alguma doença, seja dermatite, psoríase ou enfim, nunca pode se resumir a isso, né? Sim. Então, se a gente não pode se resumir a isso, é porque a gente tem uma vida muito maior que isso. Existem muitas outras coisas. Muitas. E não pode deixar a vida se resumir a isso, de maneira nenhuma. Eu sei que é muito difícil porque a sua pele tá lá, tá gritando, e você tá olhando pra ela o tempo todo, você tá convivendo com ela, mas você não pode se resumir só a isso. Você tem que achar outra maneira de fazer as coisas, colocando a dermatite em escanteio, tipo, em segundo plano. Tipo, a Giovana tem dermatite, mas eu não sou a dermatite. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho que pensar em colocar um pouco de lado pra eu conseguir fazer as coisas normais da vida, senão eu não faço. Exatamente. Mas pra você foi algo que te privou muito quando você era mais nova? Ou porque hoje em dia eu acho que é mais fácil de lidar um pouquinho por ter mais cabeça, né? Mas quando eu era mais nova, eu me privava de bastante coisa, assim. De ir a lugares e
acho que eu me privei muito mais de praia. Por mais que eu goste muito, é o meu lugar favorito é praia, mas sempre era um sofrimento ir para a praia. Então, vamos pra praia? Vamos. Eu ficava muito feliz, animada. Mas aí na hora que chegava lá, acabava com tudo. Mas eu estava ali, feliz, firme e forte. Mas esse tempo de privar, assim, é bem complicado. Porque não é só você sentir as suas dores, né, no lugar. Ou então você usar aquela roupa, porque principalmente no frio. Mas é o olhar de fora também. Né? Porque é o que mais pega. Pra gente, é o que mais pega psicologicamente, é o que vem de fora e não o que tá dentro. Porque eu acho que o que tá dentro, como você tem o contato diariamente, você vai aprendendo a lidar, né? Você vai digerindo, assim, a informação. E quem tá com você todos os dias, acho que também, né? Vai digerindo. Sim. O problema é a falta de conhecimento. A ignorância no sentido literal da palavra, né? Que é a falta de conhecimento. Exato. Que é uma das coisas que a gente sempre fala que é, assim, muito importante a gente ir contra essa falta de conhecimento. Então, ensinar as pessoas, conseguir mostrar para elas que é algo normal. Sim. É algo que não é contagioso, que não tem problema nenhum, que muita gente tem. E que, principalmente, ensinar quem não sabe e mostrar para quem tem que tá tudo bem. Exato. Tipo, tá tudo bem, a culpa não é sua e segue a vida. As pessoas não conseguem entender isso. E eu falo que a minha maior missão é contar pras pessoas o que é de fato dermatite atópica, porque muita gente não sabe. E te olham sim com um olhar de julgamento. Do tipo, nossa, mas você não se cuida? Tipo, é umas coisas que a gente ouve que não é sem noção. E é isso mesmo que você falou. É a ignorância das pessoas, não de conhecer, porque não sabem o que é, e a ignorância do modo de ser com o outro, com o paciente, não pensa no outro, entendeu? Porque às vezes você pode não saber, não só a dermatite, qualquer questão da vida, a gente nunca sabe o que tá passando com o outro, né? Seja algo que é evidente ou não. Então é muito importante a gente nunca julgar, porque eu posso não estar vendo, às vezes não é nem questão de pele, alguma outra questão que a pessoa tem, existe essa ignorância no jeito de lidar também, sim, eu acho. Então é a falta de conhecimento no jeito de lidar com os outros. E é muito importante a gente conseguir expandir mais esse conhecimento, né? Tudo sobre a dermatite. Então, por isso que é tão importante você estar aqui e você querer fazer tudo isso, você querer ajudar. Você é uma parte importantíssima pra gente conseguir fazer isso. Eu tento o meu máximo pra poder mostrar pras pessoas, tanto pra paciente quanto pras pessoas leigas. Eu mostro para o paciente que é possível fazer as coisas, porque tem paciente que, infelizmente, desiste do tratamento, não vai atrás de médico, fala, não tem cura, é isso mesmo. E tem gente que não faz ideia do que é e tem o preconceito. Então, eu tento ao meu máximo, do jeito que eu posso, mostrar que, não, gente, a gente consegue viver. E, gente, é isso. Dermatite atópica é só uma doença crônica de pele, tá tudo certo. A gente consegue viver, não é contagioso e bola pra frente. Sim. E você, hoje em dia, assim, conversando com você, dá pra sentir um pouco uma confiança no que você fala e no que você quer mostrar. E isso é uma coisa muito importante, muito satisfatória de ver. Ver uma paciente que tá lá e que quer ajudar e que consegue confiar no que tá falando. Você confia no que você tá falando? Eu tive que acostumar. Eu tive que acostumar com isso, porque a minha vida é isso. Então, pra mim, lógico, né? Tive todo um apoio por trás disso. Não só dos meus pais, porque, assim, apoio da família importa. Mas quem vive com você sabe o que tá acontecendo. Então, assim, os meus tios e as minhas avós e a minha família sabe que eu tenho, sabe que eu passo. Mas o meu dia a dia... É só quem mora junto com você. Então, a gente vai crescendo, a gente vai criando uma casca, né, pra poder falar sobre isso. E todo o apoio é fundamental. Tanto apoio dentro de escola, trabalho, casa. Se você não tem isso, é impressionante. A maioria dos pacientes que eu converso hoje nas redes sociais tem essa instabilidade emocional, porque não tem o apoio nem dentro de casa. Então, isso quebra qualquer pessoa. A gente sabe que o nosso emocional afeta muito. Afeta. Se eu tô estressada, vermelha. Lógico. Se eu tô ansiosa,
vermelha. Se eu tô nervosa, vermelha. A gente sabe que é assim. É emocional. O emocional afeta. Só que eu não tenho dermatite porque eu tenho questões emocionais. É totalmente diferente e tá tudo bem. As pessoas precisam entender isso. E tem gente que não entende e não dá apoio. Então é só você fazer uma terapia. E não é só isso. Você precisa de uma terapia, mas não é só isso. É uma questão muito multidisciplinar, né? A gente fala. Precisa de muitos médicos. E eu acho que muita gente faz o que você estava falando antes também, que é desiste. Então, essa importância. Você chegou a mudar muitas vezes de médico e muito atrás? Muitas. Isso é uma coisa que as pessoas têm... eu, assim, falo até porque eu tô aqui, né? Trabalhando na dermatite atópica por conta de uma pessoa que passou pela minha vida e tinha. E foi assim que eu descobri. E essa pessoa era muito próxima, então estou falando isso porque, assim, eu tô ouvindo você falar e eu consigo pensar nos pacientes que a gente ouve e em uma pessoa que eu convivi também. As pessoas desistem. Porque vai um monte e fala, não tem solução. Sim. Então você, na sua experiência, você já foi em vários, mas você não desistiu. Muitos. Mas, como assim, que foi? Muitos médicos. E a vontade de desistir era porque eles tratavam a crise da Giovana. Então, você tá muito em crise, então você vai tomar o A. E acabou. Simples. Aí você voltava lá, tá tudo bem, pode parar de tomar. E não, a dermatite atópica você tem que ter um tratamento. Não é só você tratar a crise que você tá ali, porque a crise vai ter. Só que muitos dermatologistas hoje que eu vejo, e que eu passei, muitos mesmo, tratam só a crise que eu tava ali naquele momento, que é com a pele toda afetada. Então, tratou a crise, acabou a crise, tchau. Parou de tratar. E aí, é óbvio que não, porque volta. A crise volta, qualquer hora ela volta. Então, se você tiver um tratamento contínuo, você não entra em crise. E é isso que muitos pacientes não entendem. Mas, eu também entendo o lado que eu tomando várias vezes o A que o médico me passou, tem hora que não faz mais efeito. Dependendo da medicação que eu, como experiência própria, muitos dermatologistas que eu passei me passavam um antialérgico comum, por exemplo. E não é. Dermatite atópica existe um tratamento. Então, eu tomava um antialérgico de qualquer outra pessoa que tem qualquer outro tipo de alergia e claramente não fazia efeito. Então, chega uma hora que seu corpo você só tá ingerindo remédio. Nada. E não tá mudando nada. Então, você troca de médico. Aí ele vai lá e troca do A pro B. Mas não adianta nada. A composição é a mesma, tá tudo igual. E você continua tomando. Os primeiros 3 dias é ótimo. Depois é a mesma coisa. Só que o que eu percebi agora, hoje em dia, eu percebo que muitos dermatologistas, eles, como diz o meu médico hoje, ele fala, os dermatologistas têm o pé no freio com dermatite atópica. Muitos têm medo do que dá pra você, de entender o que é a doença de fato, do que dá pra você. Então, eles preferem só te dar um remédio pra crise ali e você não faz tratamento. Que aí tá a importância de ir no médico especializado. Exato. Porque dermatologista, como qualquer outro médico, sempre vai cuidar, por mais que seja uma especialidade, sempre vai cuidar de muitas coisas. Então, a gente tem que saber que cada problema que a gente tem, cada questão que a gente tem, vai ter alguém que vai saber lidar melhor. Sim. E essa é a importância de não desistir de procurar um médico. Exato. Porque o desistir faz você nunca chegar na pessoa certa. Nunca. E hoje você tem estabilidade com um médico que te atende. Ele atende a Giovana como pessoa e a Giovana como paciente. Porque é isso, ele tem que entender o contexto inteiro. Entende? Ele tem que entender tudo que eu penso, tudo que eu faço da minha vida, para ele poder passar para mim o medicamento correto. Então, ele quis entender toda a minha rotina, o que eu fazia, o que eu comia, para onde que eu ia, onde que eu morava, o que eu fazia como que eu fazia para chegar até o consultório, tudo. Ele quis entender tudo sobre a Giovana como pessoa.